Rony está insatisfeito com as críticas, é verdade. Não é desta temporada, não é do primeiro ou do segundo jogo da temporada de 2024. Isso vem de 2023. Ele fez o gol da vitória e desabafou depois do jogo. Eu vou trazer alguns detalhes e elementos do Rony Rústico, que tanto deu para o torcedor do Palmeiras, foi importante em tantos títulos. E eu vou trazer alguns elementos e bastidores para vocês. Vou falar dessa insatisfação, né, bem entre aspas, do Rony com a questão das críticas. O Rony é um jogador que, quando chegou no Palmeiras, chegou sob desconfiança. Foi um jogador importante lá no Atlético Paranaense, chegou com o título de Copa do Brasil, de Sul-Americana, e ele não desempenhou tão bem no Palmeiras. Você lembra aquela coisa de, não marcou o primeiro gol e tal? No final do trabalho do Luxemburgo, na chegada do Abel Ferreira, foi aí que ele começou a deslanchar. Quando ele foi transformado, vamos dizer assim, em 9, ele começou a fazer gols e tal, aquela coisa... Virou um cara de gols, um fazedor de gols, aquela coisa, né? E aí virou o Rony Rústico, um Mr. Libertadores, um cara que era eleito sempre o melhor em campo, encheu a prateleira de troféus de melhor em campo em Libertadores, títulos, 2 Libertadores, Copa do Brasil, 2 brasileiros, Campeonato Paulista, Recopa, Supercopa do Brasil, enfim, o Rony tem muitos títulos na galeria dele, né, com o Palmeiras. O Rony, na última temporada, e aí entra o fator Endrick, aliás, ele foi importante na subida do Endrick para o profissional, ele ajudou muito o Endrick. O Rony teve uma queda de rendimento, como todo jogador tem, oscila, né, do experiente ao mais jovem. E aí começaram umas críticas, o Rony não sei o que, o Rony não sei o que, e nisso, né, outro parênteses, ele foi convocado para a seleção brasileira, tá? Mais de uma convocação. O Rony não sei o que, é bagre, não sei o que, não sei o que, o Rony não serve, o Rony tem que ir embora, o Rony não é jogador pro Palmeiras. Então imagina um jogador que teve 2 lesões importantes, né? Passou por cirurgia, aquela coisa toda, teve uma fratura na última temporada, ficou fora, né, daquela reta final do Palmeiras campeão brasileiro. Aí vem, trabalha aquela coisa toda. No primeiro jogo o cara ouve, mas o ataque do Palmeiras para disputar com o Flamengo, com o Atlético, com São Paulo, com não sei quem, Libertadores, Breno Lopes e Rony, as críticas pesam, né? As críticas acabam fazendo mal, né? Então o Rony ficou incomodado. Aí ele faz o gol da vitória, aliás, um belo gol contra a Inter de Limeira. Naturalmente ele iria dar uma resposta. E quando o cara dá uma resposta daquela que ele deu, tipo, falando assim, vocês não sabem o que a gente passa, e esse gol é uma resposta, esse gol é um desabafo, é um alívio. Quando ele fala isso, é uma resposta às críticas, ele está incomodado. E aí quando eu trago a informação de que se chegar uma proposta, seja da Arábia Saudita, seja Emirados Árabes ou de qualquer lugar, o Rony repensaria sim a rota, né? O Rony já tem um histórico no Palmeiras de títulos, né, de conquistas, de 2 brasileiros, 2 Libertadores, Recopa, Paulista e tudo mais, a galeria é extensa. Então assim, se chegar uma proposta boa, o Rony pensaria sim, né, em aceitar, se fosse financeiramente boa, fosse boa para o Palmeiras, diante do ciclo que ele já entende, que já tem completo de títulos, né? É um cara que é considerado ídolo pela torcida do Palmeiras. Então é uma situação que é um conjunto da obra que faria o Rony repensar nesse momento. Não tendo proposta, aí ele segue a sua caminhada no Palmeiras, está feliz, tem uma estrutura, tem idolatria do torcedor, tem um baita de um treinador, vida seguiria. Então é um cenário que eu trago para vocês, que é um cenário de um jogador que às vezes vê uma ingratidão de certas pessoas, de certa parte da torcida, né? Então é uma situação que ele foi lá e respondeu, e é assim que ele vai continuar respondendo essa ingratidão de algumas pessoas, de parte da torcida do Palmeiras em relação às atuações dele. É assim que se vive, é assim o futebol, às vezes você tem que dar algumas respostas, certo? Fala também sobre o Palmeiras. Verdão está negociando 2 atletas com clubes italianos.
Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Queria contar para vocês que o Verdão está emprestando 2 jogadores para clubes italianos. São 2 atletas das categorias de base, 2 promessas, apostas de João Paulo Sampaio. E aí, só para resgatar, antes de trazer o nome e as condições desses negócios, só resgatar algo que eu já contei para vocês. O João Paulo Sampaio é mestre em trazer jogadores para a base do Palmeiras. Esses jogadores não são aproveitados no time principal, mas vão a outros clubes. E o Verdão fica com percentuais. E aí, diante de novos movimentos futuros de venda, o Palmeiras acaba faturando grana. O João Paulo costuma tratar esses jogadores como responsáveis por uma grande poupança que o Palmeiras tem espalhada pelo mundo. Bom, vamos lá. Felipe Jack, zagueiro de 18 anos de idade, está indo para o Como, time da 2ª divisão da Itália. Esse time foi treinado nas últimas semanas pelo Fábregas, jogador lendário. Fábregas, que inclusive é um dos acionistas, um dos donos do Como. Foi o próprio Fábregas quem entrou em contato, gostou do Felipe Jack, sabe que ele tem passaporte italiano e fez enorme força para que esse jogador fosse contratado. Operação de 300 mil euros pelo empréstimo de 1 ano e meio. A gente está falando de mais ou menos pouco mais de 1.600.000 reais. Então essa grana já entra para o Palmeiras pelo empréstimo. E se o jogador for comprado em definitivo pelo Como, o Palmeiras vai ter direito a mais 3 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Felipe Jack é zagueiro, canhoto, tem a cidadania italiana e já deixou boa impressão com a camisa alviverde no Sub-17. Nesse momento tem 18 anos de idade. Outro jogador que está indo para a Itália, Pedro Felipe. Mais um zagueiro, 19 anos de idade, empréstimo para a Juventus da Itália. Operação de 200 mil euros pelo empréstimo pelo mesmo período, 1 ano e meio. Se a Juve quiser ficar com o jogador, vai gastar 2 milhões de euros por mais 60% dos direitos econômicos. Pedro Felipe é um pouco mais velho do que o Felipe Jack, tem 19 anos de idade, chegou a disputar a Copa São Paulo de Juniores dessa temporada com 4 partidas. Titular absoluto na temporada passada pelo Sub-20, jogador com bom prestígio, com boa qualidade, veio do Vitória na temporada de 2022. A saideira sobre o Palmeiras, notícia boa. Vocês vão lembrar que na semana passada surgiu muito forte um boato de que o Al-Ettifaq da Arábia Saudita queria contratar o Rafael Veiga, certo? O Al-Ettifaq acaba de fechar a contratação do meia Álvaro Medrán. Esse jogador foi formado na base do Real Madrid, passou por diversos clubes, estava jogando no próprio futebol saudita. E diante da contratação de um meia atacante para a mesma posição do Rafael Veiga, me permito imaginar que essa negociação envolvendo Veiga e Al-Ettifaq caiu.